Graça e paz da parte de Deus Pai, que esta palavra vos encontre gozando de plena saúde e dos benefícios eternos do nosso Deus para as vossas vidas. Que Deus abençoe todos os nossos inscritos, que Ele possa estar derramando sobre vós a sua bênção. Nós estamos aqui nesse momento para falar sobre o Você Sabia, né? Nós colocamos aí o Você Sabia e colocamos uma indagação ao coração dos irmãos, dizendo: você sabia que Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim porque ele tinha conhecimento? E nós queremos trazer uma rápida resposta. Não é um ensino, mas se você desejar um ensino mais detalhado acerca desse Você Sabia, você pode colocar nos comentários aí, e conforme o número de comentários, nós vamos trazer um ensino específico. Amém? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 4, que nos diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda falava. Glória a Deus. Queridos, a primeira observação que eu quero trazer para esta resposta do Você Sabia é que lá em Romanos, capítulo de número 10, versículo 17, apóstolo Paulo, ele diz à igreja que estava em Roma, dizendo assim, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé, ela é movida, ela é gerada através das Escrituras, através da revelação de Deus para conosco. Na verdade, as Escrituras nada mais é do que Deus se revelando para com o homem, revelando o seu caráter, revelando o seu amor, revelando os seus propósitos. E a palavra de Deus nada mais é que isso, é Deus se revelando para o homem. E quando eu vejo a Bíblia dizendo, o escritor aos Hebreus dizendo que Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim, movido pela fé, eu observo que Abel, para ter sido gerado essa fé nele, ele tinha que ter conhecimento. Sem o conhecimento, não haveria como Abel ter essa fé, a qual o próprio escritor aos Hebreus, ele fez menção dela, a fé de Abel. E eu quero que você pense comigo, analise comigo. Para que essa fé fosse gerada em Abel, Abel teria que ter este conhecimento de Deus. E da onde veio este conhecimento de Deus para a vida de Abel? Vamos ler mais um texto bíblico? Salmos de número 19. O Salmos de número 19 nos diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, a noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e a sua palavra até ao fim do mundo. Vamos lá? Olha só, o salmista aqui está dizendo que o firmamento, né, os céus anunciam as obras das mãos do Senhor. A Bíblia diz que o salmista, no Salmo 19, ele chega ao ponto de dizer que Deus anunciou tudo isso, sem linguagem, sem fala, mas sem tudo isso, ouve-se as suas vozes. Agora vamos lá, em Romanos, capítulo de número 1. Olha só que interessante. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 20, diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder,
como a sua divindade se estende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Mas vou ler um versículo antes, me perdoem. Versículo de número 18 e 19. Porque o céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Aí sim vem, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis. O que eu quero trazer para você? Para que Abel tivesse aquela fé que fizesse ele oferecer o melhor sacrifício a Deus, Abel ele teria que ter o conhecimento daquilo que Deus tinha para com toda a sua criação. E eu descobri um evangelho muito antigo e eu fiquei apaixonado por esse evangelho. É por isso que eu estou trazendo para você. Às vezes eu estou até fazendo propaganda, mas é o pastor André Coelho. Ele escreveu esta maravilha aqui, ó. O Evangelho revelado nas estrelas. E a Bíblia diz que o Espírito da verdade, ele confirma em meu espírito aquilo que é verdade. Abel não teria condições de oferecer um melhor sacrifício do que Caim, se ele não tivesse conhecimento daquilo que ele estava oferecendo a Deus. Nós não poderíamos oferecer um bom sacrifício a Deus se nós não tivéssemos conhecimento daquilo que nós deveríamos oferecer. Tanto é que Deus, no Monte Sinai, ele se manifestou para Moisés, ele se apresentou para Moisés para dizer para Moisés de que forma o povo deveria oferecer o sacrifício. Que tipo de sacrifício agradaria a Deus? Se Deus não nos informasse aquilo e de que maneira e de que forma poderíamos ofertar o melhor sacrifício para Ele, não poderíamos ofertar. Mas a partir do momento que nós tivemos conhecimento daquilo que agradava ao Senhor, nós conseguimos ofertar o melhor sacrifício. Seria impossível para Abel oferecer um sacrifício perfeito, agradável, que agradasse o coração de Deus, se ele não tivesse conhecimento. Eu vejo uma diferença entre Abel e Caim. Eu vejo que Deus ele proporcionou a revelação desse evangelho, o escrito nas estrelas, esse evangelho revelado nesta tela dos céus. Quem sabe Deus, no romper da tarde, no fim da tarde, quem sabe Deus se revelava de uma forma intensa a Adão, e quem sabe Adão se deitava na relva e olhava para os céus e Deus ministrava no coração de Adão sobre o evangelho escrito nas estrelas. Irmãos, esse livro ele é tremendo. Ele traz-nos a visão de como Deus ele é perfeito em suas obras, do seu amor, do seu cuidado para com todas as gerações. Ninguém fica indesculpável diante de Deus, pois Deus se revelou a todas as gerações na terra. Ninguém pode dizer que Deus não se revelou para ele, pois eu posso imaginar Deus falando, pois nós encontramos no zodíaco de Dendera, é o mais antigo que tem, e nele nós vamos ver os símbolos, as mensagens, aquilo que Deus deixou para nós e que ficou perdido. Muitas coisas, o inimigo ele tem tentado de todas as formas romper o conhecimento do homem para com a palavra de Deus. Mas nós que estamos atentos às escrituras, à verdade do evangelho, nós não podemos deixar que o evangelho, esse escrito, se corrompa como o evangelho que foi revelado nas estrelas. Mas uma coisa eu tenho certeza, Abel, ele tinha conhecimento desse evangelho. Deus havia revelado para Adão e Adão passou para os seus filhos, pois Deus sempre ensinou isso para nós. Se nós observarmos a Torá, observarmos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia,
nós vamos ver que Deus ele tinha esse cuidado de dizer para a nação de Israel que ela propagasse a sua palavra de pai para filho, de geração em geração. Deus ele é imutável, ele não mudou, ele permanece, ele subsiste na sua essência, no seu poderio, no seu amor, para todo sempre. E eu quero te dizer que Deus, ele já havia se revelado para Abel. Você pode até não acreditar, mas não tem como nós escrevermos e interpretar Romanos, capítulo de número 1, sem entender que Deus havia se revelado para gerações passadas que não desfrutaram do poder desta palavra, mas desfrutaram de um evangelho que havia sido revelado nas estrelas. Pois nós vemos tudo isso até mesmo quando os 3 magos, aqueles homens e que tinham o conhecimento das estrelas, do céu, e que foram parar lá onde Jesus estava e foram adorá-lo. Vem comigo, você sabia? Tem mais coisa para nós, viu? Não perca as nossas postagens, fique conosco, abraça essa causa, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você gostou, nós estamos aperfeiçoando, estamos começando agora, mas se você vir conosco, já já nós nos tornamos uma grande família. Deus abençoe e até a próxima. Fique com Deus.